A pressa que você tem de chegar no sucesso pode não te levar exatamente onde você quer e nem do jeito que você quer. Sim, eu voltei pro YouTube, fiquei muito tempo sem gravar vídeo, nem sei a última vez que eu gravei, só que eu decidi arquivar todos, que são muito antigos e eu confesso que dá um pouquinho de vergonha alheia assistir aqueles vídeos, mas eu sou muito grata ao ano passado por ter começado a gravar, mas eu tive que parar por um tempo por não entender exatamente o que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer, justamente o assunto desse vídeo, né, porque eu foquei muito em atingir o sucesso, conseguir a tal liberdade financeira, em conseguir prosperar, sabe? Eu sempre tive na minha cabeça que pra prosperar eu tinha que ter setado onde eu queria chegar, certo, correto, mas que não dependia o caminho, tá? Então, eu tô testando uma coisa, não deu certo, eu vou pra outra, eu vou pra outra, eu vou pra outra, por outro caminho, até chegar onde eu queria. Então, eu entendi que o importante era mudar a rota e não o caminho, entendeu? Tá, então eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí eu sempre me comparei muito com os jovens de hoje, né, dessa geração. Não dessa geração, né, mas os jovens de até 25 anos que muitos deles já fizeram milhões na internet, conseguiram a tal liberdade financeira e conseguiram sucesso, e eu não consegui. Então eu acabei me comparando muito com essas pessoas e me perguntando por que que eu não cheguei. O que que eu fiz de errado? O que que eles fizeram que eu não fiz? Então, eu sempre fui muito autodidata, muito do fazer, sabe? Então, desde os meus 18, 19 anos, eu tô tentando. E acabei não conseguindo, acabei não chegando. E eu fico me perguntando o que que eles têm de diferente, de especial. E é sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo, porque não importa o tempo que vai demorar pra você chegar onde você quer. Porque cada um tem o seu processo. Então, talvez não foi meu momento ainda de chegar lá, porque eu ainda não tô preparada pra isso. E é isso que eu tô entendendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses, fazendo terapia também me auto-observando. E na terapia me ajudou muito, porque eu entendi que eu tava sendo infantil. Eu tinha uma crença de infantilidade muito grande, que eu tinha medo de assumir grandes responsabilidades, porque é como se eu tivesse medo de ser adulta, sabe? De não dar conta, de ficar rica, por exemplo, de ser uma grande empresária e não dar conta dessa responsabilidade, de ter medo, sabe? É como se eu quisesse sempre ser uma adolescente, uma criança. E isso me doeu, mexeu muito comigo, muito comigo. Então, eu quero contar aqui pra vocês que desde 2018 pra 19, eu saí da faculdade, né? Eu tava fazendo faculdade de ciência e tecnologia, porque eu queria ser uma engenheira civil. Só que eu fiz 3 períodos e não me identifiquei, sabe? E aí foi a mesma época como que eu conheci o digital, comecei a pesquisar e minha cabeça assim explodiu, sabe? Com essa possibilidade de ganhar dinheiro. Porque até então eu tinha 17, 18 anos, mas eu não ganhava dinheiro, tipo, eu ganhava, assim, o suficiente pra me comprar lanche, o almoço na faculdade e tal, dos meus pais, mas eu não produzia meu próprio dinheiro. E isso tava começando a me incomodar, porque eu queria ter meu próprio dinheiro. E como eu comecei a pensar, comecei a pesquisar. Inclusive, eu joguei na internet a famosa pergunta, como ganhar dinheiro na internet? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e descobri o mundo da afiliação, tá? Tinha gente ganhando muito dinheiro no mês, só revendendo produtos que não era seu, mas que tinha base aquela estrutura de afiliado grande, né, que a gente conhecia lá em 2018, né, que é montando o canal no YouTube, montando blog, fazendo as redes sociais e tudo mais. Então eu conheci isso e assim, me encantei, tá? Então eu tenho muito isso, inclusive eu acho que eu tenho hiperfoco, não fui diagnosticada nem nada, mas eu acho. Porque quando eu envolvo com uma coisa, eu vou com aquilo até o final. Até o final. Enfim, aí eu comecei a olhar isso em paralelo, estando na faculdade, que é muito cálculo, muito mesmo. E aí aquilo me sugava. Por mais que a faculdade não fosse integral, né, o dia todo, era só pela manhã, mas era como se fosse, porque a gente ficava a tarde inteira na biblioteca estudando, resolvendo cálculo, estudando pra prova, que era muito difícil. Inclusive, de 60 alunos, no máximo umas 6, 7 pessoas passavam da cadeira. É muito surreal o índice de reprovação desse curso, né, de ciência e tecnologia. Então, eu passei nos 3 períodos que eu participei, que eu fiz, né, eu passei, não foi direto, aí eu tô querendo demais, né, passei de recuperação. Recuperação não, é outro nome que se dá, que eu não lembro na faculdade. Mas enfim, mas eu passei mas assim, exausta, e eu não queria aquilo pra mim. Não, mas eu sei que é só aquilo, só a faculdade, né, que quando eu fosse me formar e conseguir um emprego e tudo mais, seria diferente, mas eu já começava a fazer, desde aquela época eu começava a fazer exercício de visualização, sem saber, né, intuitivamente, sabe? Eu fazia isso, então eu me enxergava naquela profissão, fazendo aquele tipo de coisa, porque em algumas cadeiras a gente tinha uma projeção, tem várias áreas de engenharia que dá pra você trabalhar, qual você quer, sabe? Então eu ficava imaginando aquilo,
E aí eu vim aqui no fundo. Eu não queria aquilo, não queria aquela rotina, não queria aquele dia a dia. Então eu comecei a dar mais energia, dedicar mais energia e foco e alimentar esse desejo do digital. Porque no digital eu posso focar ali, montar minha estrutura em um ano e no outro seguinte já tá ganhando dinheiro no conforto da minha casa, sabe? Então eu comecei a fazer isso. Comecei a focar, comecei a conversar com minha mãe, dizer que eu queria sair da faculdade e tudo mais. Foi uma decisão. Pra mim foi fácil tomar essa decisão, mas foi difícil comunicar isso pros pais porque eu estava numa federal. Então, o peso era muito grande lá em 2018. E pra falar pros meus pais, pro meu pai principalmente, então foi bem complicado. Então, eu assumi e eu contei pra eles e falei que não queria mais fazer faculdade, eu queria fazer outra coisa, que era começar no digital. Só que eu não lembro se eu falei isso pro meu pai, que eu queria no digital, mas pra minha mãe eu falei. Tanto é que ela me ajudou, né, a comprar meu primeiro treinamento, com dinheiro e tudo mais, porque eu não tinha dinheiro. E então eu comecei a fazer ali, seguir esse treinamento, montei minha estrutura, então eu comecei a montar um blog, comecei a escrever. Nossa, eu sou muito grata a essa jornada por ter começado assim, porque eu aprendi eu criei um canal aqui no YouTube. Inclusive, eu postei vários vídeos por um ano. Nossa, eu fui muito consistente. Um ano. Eu não lembro que ano foi, acho que foi em 2019. E, nossa, eram vídeos assim que foi muito desafiadores pra mim. Como todo mundo, né? Quando começa a gravar, quando começa a lidar com a câmera, eu ficava muito nervosa, eu ficava assim, tipo, com fôlego, como se estivesse apresentando na frente da escola e eu estivesse falando, tivesse que recuperar o fôlego, sabe? Eu sentia muito vergonha. Eu lembro que eu não tinha cenário, eu sentava no chão, assim, de costa, porque a parte mais bonita da casa era o meu guarda-roupa. Então eu sentava na frente, fazia uma gambiarra pra ser o tripé, botava meu celularzinho, que nem era um iPhone, era um Samsung. Era um Samsung que eu nem me lembro mais qual era. Enfim, eu colocava na minha frente e o cenário era o meu guarda-roupa. E aí eu gravava, e nossa, olhando hoje, eu tenho muita gratidão por essa Luana do passado, por ter começado a gravar. Porque à medida que eu fui passando, eu fui me soltando cada vez mais, mas eu tinha uma voz muito infantil, né? Eu falava de uma forma muito infantil, me vestia, me comportava, e o que era normal, né? Eu tava começando. Mas aí depois de um tempo, eu parei de gravar, né? Mas eu fazia tudo em paralelo, né? Eu tinha canal no YouTube, escrevia blog, eu tinha o meu blog, as redes sociais também, então assim, sou muito grata. Só que eu, assim, não tive tantos resultados, tá? E aí, o que eu queria chegar? Não tive tantos resultados, fiz uma vendinha, fiz outra e eu cansei. E aí eu conheci outra profissão, que foi a gestão de tráfego, tá? Gestão de tráfego pago. Então eu já tinha conseguido dinheiro e aí eu dei um jeito de comprar treinamento, tá? De comprar o treinamento de tráfego pago. Não sei qual foi o primeiro, mas eu cheguei a fazer do Pedro Sobral, tá? Fiz outros também, que me ajudou ali a perder a vergonha de prospectar, me ajudou ali a mexer no gerenciador. Então, assim, foi muito bom isso, porque eu fui entendendo cada vez mais como é que funcionava o digital, como é que trabalhava no digital, sabe? Então, eu saí, deixei ali toda a estrutura de afiliado e fui pra outra profissão, que foi gestão de tráfego. Então, eu setei a minha mente pra aquilo. Então, isso é muito bom nessa minha trajetória, porque eu consigo identificar que eu sou muito focada. Quando eu quero, entendeu? Então, eu consigo me concentrar ali. Então, eu me foquei na gestão de tráfego e larguei tudo. E esse, além de ser bom, é um problema, né? Porque eu precisava pagar as contas, então eu tinha que manter ali uma profissão, uma entrada, uma receita, né? Pra poder eu pagar as contas e me focar depois, no segundo plano, em uma mudança, uma transição, sabe? E eu não tinha isso, porque eu morava com meus pais, porque eu tinha tudo pago e tudo, não passava necessidade, sabe? Então eu tinha esse privilégio de largar uma coisa e começar outra, com o meu hiperfoco ali. Nossa, ali era muito pior do que é hoje. Hoje tô mais madura, graças a Deus. Tô contando tudo isso pra vocês entenderem a minha trajetória, porque eu sempre quis ganhar dinheiro, né? Sempre quis ser independente, sempre quis ter as minhas coisas, investir, sabe? Eu sempre quis morar fora do país, mas eu tinha na cabeça que eu tinha que testar muita coisa. E aí, quando eu trabalhava com afiliada, eu entendi que eu gostava muito da parte de layout, sabe? De criar arte, de mexer no campo e tudo mais, porque desde criança eu sempre desenhei. Inclusive, eu tenho aqui alguns desenhos. Então, eu sempre tive esse lado artístico que eu puxei da minha mãe. Não só eu, como as minhas duas irmãs também sabem desenhar. E aí, ó. Então, eu sempre tive... Eu nunca fiz aula de dança, de desenho, nem nada. Eu só aprendi a desenhar desde criança e sim, intuitivamente. Então, tem vários outros desenhos que depois eu posso mostrar pra vocês. Mas eu sempre tive isso desde criança. E aí, no ensino médio eu também desenhava. Só que eu parei, né? Em questão da faculdade e tudo mais, comecei a trabalhar. Então, acabei parando de desenhar. Um erro meu, né? Porque eu poderia ter deixado ali como hobby. Mas não.
tinha que monetizar, querer monetizar aquilo. Então eu trouxe essa minha habilidade pro digital. E o mais interessante aqui é que eu sempre mudei muito de profissão. Vou continuar aqui contando as profissões, mas a única coisa que eu consegui ganhar dinheiro de fato no digital, eu não precisei comprar curso para aprender, que foi arte, que foi fazer design. Porque todo o resto que eu fiz, eu precisei comprar curso. Comprei curso de afiliado, comprei curso de gestão de tráfego. Depois de gestão de tráfego, eu fiz lançamento, aprendi a fazer lançamento. Então eu comprei um curso caríssimo, de 5 mil reais de lançamento. Não foi do Érico Rocha, tá? Foi de outro. Depois eu fui para a profissão de social media. Aprendi, eu comprei uma formação também para aprender a escrever, produzir conteúdo, montar estratégia e tudo mais. E essa foi a profissão que eu fiquei mais tempo, tá? As outras eu fiquei pouquíssimo tempo, mas essa eu tô desde 2021 como social media, como produção de conteúdo, porque querendo ou não, ali tem um pouco de arte, sabe? Então ali eu posso colocar o meu talento de desenhar, de criar coisas no Canva, de criar arte, de criar site, aprendi a criar sites também, porque eu mesma lá como afiliada eu criei o meu site, criei o meu blog, então eu fiz isso, só que agora, recentemente, eu comecei a criar sites, mas não um site blog, mas sim focado no layout, porque eu sempre gostei disso, todo mundo sempre elogiou as minhas artes, todo mundo me pedia pra fazer arte, me perguntava como fazer, e eu nunca precisei fazer curso pra isso, sabe? E é isso que me deixa muito de cara, porque eu não foquei nesse meu talento, eu não olhei pra isso e não coloquei os holofotes naquilo para que eu pudesse me aperfeiçoar mais, cada vez mais. E eu tenho certeza que se eu tivesse focado nisso, eu estaria hoje muito mais longe com essa profissão. E aí eu não olhei porque eu tinha crença de que pra mim ganhar dinheiro, pra mim ser rica, o design não serviria pra isso. Porque o design eu vou fazer arte, vou fazer qualquer coisa ali design, mas eu vou vender meu tempo, vou estar vendendo meu serviço. E realmente não é escalável, mas eu poderia ter pesquisado, né, e procurado, porque hoje tem várias outras áreas dentro do design. Então, isso me deixou muito triste, porque eu não foquei no que eu realmente gosto de fazer. E aí, durante todos esses anos, eu sempre pulei de profissão em profissão, sempre procurei aquilo que fosse me dar dinheiro rápido. É o afiliado. Eu entendi que eu preciso vender o produto, então eu vou vender o produto. Eu vou de vender no TikTok Shop, que agora tá em alta. Tentei também, mas a questão de fazer esses vídeos de produtos aleatórios, seja sem aparecer, seja aparecendo, eu não me identifiquei muito. Parece que alguma coisa ali sabe que eu tô mentindo, que não sou eu, que não é autêntico, sabe? Mas você não precisa gravar, é só pegar conteúdo que tá pronto, fazer conteúdo com IA. Mas de qualquer forma eu vou estar mentindo. É a IA que tá fazendo aquilo, não é uma venda ali verdadeira, sabe? Então tudo isso, por mais que eu soubesse o que tivesse que fazer pra vender ali, pra ganhar, seja como no TikTok Shop, seja como afiliado de marketplaces, como Shopee, Amazon e tudo mais, produzindo conteúdo pra ganhar dinheiro com essa finalidade, eu não conseguia me sentir eu ali, me sentia uma farsa, sabe? E aí de novo eu voltei pra pergunta: o que vai me fazer ficar rica? O que vai me fazer trazer essa prosperidade que eu tanto procuro, essa liberdade financeira que eu tanto procuro? E aí, o lado bom é que eu sempre estudei muito autodesenvolvimento, eu sempre procurei entender o que eu sinto, entender como é que eu posso amadurecer cada vez mais. E eu entendi que, olhando pra dentro, eu entendi que o que eu mais sei fazer, o que mais me dá satisfação, o que eu mais gosto de fazer é o design. Então não tem pra onde eu correr, entendeu? E eu fugi de tudo o que tem a ver com serviço, né, prestação de serviço e tudo mais, porque eu achava que isso não ia me dar dinheiro, não ia me deixar rica, ia me dar dinheiro, mas não ia me deixar rica. E aí eu acabei fugindo e negando o que eu mais gostava e o que eu mais sabia fazer, e não dei foco pra isso. Eu comprei cursos, eu me endividei, eu gastei dinheiro com outras coisas e não deu em nada. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo, porque muita gente passa por isso. Acredito, né, que muita gente passa por isso também, de querer um sucesso, de querer chegar lá no final, mas não sabe como chegar lá, não sabe o que fazer pra chegar lá. E às vezes tá estampado na tua cara, tá bem na tua frente ali o que você precisa fazer e você não olha. Então eu quero te convidar nesse vídeo pra você olhar pra sua vida, olhar pra trás, olhar pras coisas que você sabe, que você, principalmente, você gosta de fazer. Porque o que mais me atrapalhou foi porque eu deixei de lado o que eu gostava de fazer e fui procurar coisas que me dessem dinheiro rápido. Então eu coloquei na minha cabeça, no meu coração, de que eu tinha que fazer o que precisava ser feito pra ganhar dinheiro. Não importa se eu gostava ou não.
E não é assim que funciona. Principalmente para nós mulheres. Nós gostamos do processo, a gente gosta de sentir, nós somos muito do sentir. O homem não, o homem gosta do resultado. Então, pra ele tentar o resultado, ele vai lá e faz. A gente pode até tentar, mas a gente não vai ser feliz se a gente não gostar do processo, se a gente não gostar da rotina, porque o resultado lá na frente é montado do dia após dia de rotina, atrás de rotina, é um trem de causa e efeito. E se tu não gostar do teu dia, da tua rotina, se você procrastinar a tarefa que precisa ser feita, você não... tudo bem que a gente precisa fazer o que a gente não gosta, tá? A gente não é criança mimada. Mas, no geral, no montante, tu precisa gostar daquilo que tá fazendo. É quase como se fosse um chamado, sabe? Não sei se é exatamente o propósito, mas como se a tua alma ficasse feliz em fazer aquilo, sabe? E minha alma fica feliz fazendo design. Então, eu não olhei pra isso. E hoje eu olhei. Hoje eu percebi, essa semana eu percebi que, independentemente da minha ansiedade de querer logo dinheiro, de querer chegar lá, eu preciso olhar porque eu gosto de fazer. E eu decidi fazer isso, eu decidi focar no design. Eu decidi aprender o Figma, porque eu não me considerava uma pessoa, não me considero uma designer mesmo, porque eu não sei mexer nessas ferramentas profissionais de design, mas assim, eu faço coisas incríveis com Canva. Tanto é que eu sobrevivi, eu ganhei dinheiro até hoje, eu ganho dinheiro até hoje com o meu lado artístico, o meu lado design. Então hoje eu produzo conteúdo mais focado em imagem, em identidade visual, em criação de arte, criação de sites, eu crio sites também. Por causa disso, porque as pessoas me conhecem, porque eu sou muito boa em fazer layouts. Na parte visual eu tenho um olhar estético, um senso estético muito bom. E as pessoas sempre me falaram isso e eu sempre ignorei. Então, esse vídeo serve como aviso. Não ignore o que as pessoas estão falando, não ignore o que você já sabe, no fundo, eu sei que você já sabe. Não ignore isso. Reflita sobre isso, entenda sobre isso. Então, eu decidi focar, eu decidi aprender o Figma. Porque pelo Figma eu sei que eu vou conseguir fazer qualquer coisa. Se eu já faço muita coisa com Canva, e se eu já faço muita coisa criando site, porque assim, pra criar sites, que eu quero focar em criar sites, porque criar sites dá dinheiro bem legal. E também, eu gosto, eu lembro das vezes que eu fiz sites, assim, quando terminei, é quase a sensação de fazer um desenho. Quando eu faço um desenho desse, eu fico, meu Deus, foi eu que fiz esse desenho, eu não acredito. Tipo, uma obra de arte, como assim foi eu que fiz, sabe? Fica assim. E quando eu faço um site é a mesma coisa, é muito gratificante. Então, eu vou focar em sites. Mas pra fazer sites, eu preciso aprender a fazer o design. Só que eu procrastinei tanto o Figma, que eu acredita que eu aprendi a desenvolver no Framer e não aprendi o design no Figma. Então hoje eu sei fazer site direto no Framer, mas eu sinto que eu preciso aprender o Figma, então eu vou começar por aqui. E eu sei que isso me dá muita impaciência, né? Porque é um processo, eu preciso aprender, eu preciso criar projetos, montar portfólio, eu preciso começar basicamente do zero. Porque se eu tivesse começado lá de trás, tivesse olhado para esse meu dom lá de trás, eu já estaria muito longe hoje. Mas enfim, aprendizados e aprendizados. Agora eu vou começar do zero e essa jornada parece muito grande. Porque eu vou começar do zero e subir nos degraus até chegar lá onde eu quero. E não interessa se eu vou ganhar dinheiro prestando serviço, vendendo meu tempo, ou se eu vou criar um infoproduto, não sei. Foi exatamente dessa forma que eu pensei nesses anos anteriores e acabei ficando ansiosa, porque é muita coisa pra fazer. Então, eu não vou pensar lá na frente, vou deixar pra Luana do futuro pensar nisso lá na frente, como é que eu vou rentabilizar tudo mais. Eu preciso me preocupar no agora, que é gritante, que é aprender o Figma, desenvolver meu portfólio, criar projeto pro portfólio, começar a produzir conteúdo, que eu já tô começando aqui a produzir no YouTube, vou trazer mais vídeos aqui também, vou tentar fazer essa constância, e também produzir conteúdo nas redes sociais, tá? Então, eu vou começar a fazer isso. E vou olhar só pra isso agora. Quando eu já tiver com isso aqui bonitinho, redondinho, eu penso no próximo passo. E assim diante. Porque se eu for pensar em tudo, eu não vou sair do lugar de novo. Como eu fiquei no mesmo lugar praticamente nesses 3 últimos anos. 3 não, né? Tá, nesse 1 ano. Porque eu evoluí, né? Desses 3 anos eu evoluí. Mas nesse último ano, eu sinto que eu patinei no mesmo lugar, rodando e nada. Sempre atrás de dinheiro. E quando a gente corre atrás de dinheiro, a gente sabe o quê? Que mais o dinheiro corre da gente. Porque essa energia de escassez, de pressa, acaba afastando o dinheiro da gente. A energia do dinheiro, quem sabe que o dinheiro é energia. Então, hoje eu sei disso. Graças aos meus estudos de autodesenvolvimento e a terapia que eu tô fazendo agora. Tá sendo muito bom. Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo pra você. Olhe pro que tá dentro de você. Não tente buscar fora. Tudo bem que a gente tem muito que aprender. A gente não sabe de nada. Muita coisa você vai descobrir olhando pra dentro de si. Refletindo o que você já sabe. O que você já sente. No seu íntimo. Você vai descobrir a resposta. E é essa mensagem que eu quero trazer nesse vídeo. Então, se você gostou desse meu
primeiro vídeo, né, de retorno aqui nesse canal, se inscreva no canal, porque eu vou trazer mais vídeos, pelo menos um vídeo na semana, pra te ajudar nesse processo de crescimento, de alcançar o sucesso que você deseja, seja no digital, seja no físico, mas entendendo mais sobre você. Então é isso. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo!